Leitura do livro de Gênesis, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Gênesis capítulo 17. E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abraão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. E teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. E eu darei a ti, e para a tua semente depois de ti, a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, e eu serei seu Deus. E Deus disse a Abraão: Portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado. E vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho do homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente. Aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado, e meu pacto estará na vossa carne como um pacto eterno. E o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou meu pacto. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua esposa, não chamarás seu nome Sarai, mas Sara será seu nome. E eu a abençoarei e te darei também um filho dela, e a abençoarei. E ela será mãe de muitas nações. Reis de povos virão dela. Então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: Nascerá um filho aquele que tem 100 anos de idade? E gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: Que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque. E eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno, e com sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado, no próximo ano. E deixou de falar com ele, ascendeu Deus junto de Abraão. E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os que haviam nascido em sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. E Abraão era da idade de 99 anos quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, nascidos na casa e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Gênesis capítulo 18.
E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra, e disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes do teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite e o novilho que havia preparado, e o colocou diante deles. E ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: Não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele? Porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou dele e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela. Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E ele falou mais uma vez e disse: Se porventura se acharem 40 ali, e ele disse:
Não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse: Ó, não se ire, Senhor, e eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali. E ele disse: Não farei se eu encontrar 30 ali. E ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor. Se porventura houver 20 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: Ó, não se ire, ó Senhor, e eu ainda falarei somente esta vez. Se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Gênesis capítulo 19. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa. E ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto os velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a estes homens não façais nada, pois eles vieram sobre a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto os pequenos quanto os grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aí? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a seus genros que haviam casado com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa, e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam saído para fora dali, ele disse: Foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhe disse: Assim não, meu senhor.
Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida. E eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir e é pequena. Ó, deixa que eu fuja para lá, não é pequena? E minha alma viverá. E ele lhe disse: Vê, aceitei-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com ele para que possamos preservar semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demo-lhes de beber vinho esta noite também. E entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também. E a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho, e chamou seu nome Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até este dia. Gênesis capítulo 20. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais do que um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: Ela é minha irmã? E ela também disse: Ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho: Sim, eu sei que o fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu
e todos os que são teus. Por isso Abimeleque levantou-se cedo de manhã e chamou todos os seus servos e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que nos fizeste? E em que eu te ofendi para que trouxestes sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: O que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: Porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã. Ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe. E ela se tornou minha mulher. E aconteceu que, quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: Esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: Ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara lhe disse: Eis que eu te dei a teu irmão 1000 peças de prata. Servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros na casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Pela graça do Senhor que está sobre nossas vidas, concluímos mais um dia de leitura do nosso plano de leitura bíblica. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Façamos com que mais pessoas conheçam a vontade de Deus, conheçam a sua palavra. Antes de finalizar, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo.